Pois é, você amante do basquete deve ter ganhado um presente quando ficou sabendo que LeBron James, Steph Curry, Anthony Davis e outras estrelas do basquete que está no final da sua carreira vão jogar junto aqui em Paris 2024. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve comparação entre essa seleção de 2024, que é o Dream Team atual, e o Dream Team de 1992, que foi o Dream Team onde jogou Jordan, Scott Pippen, Larry Bird, Magic Johnson e outros jogadores que são lembrados até hoje na história do basquete. Eu peço que antes de você fechar o vídeo e achar que eu vou fazer alguma comparação tosca, que você não faça isso, se inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e no final do vídeo também eu quero ver o seu comentário aí com a sua opinião. Peço que você se inscreva no nosso canal e bora começar essa análise. Bom, uma seleção jovem, dos anos de 2015, no caso, quando Curry, LeBron James, esses jogadores eles estavam em auge e entregaram uma nova cara para o basquete mundial, porque em 2015 aqui no Brasil, por exemplo, o Golden State estourou. A venda de camiseta foi lá em cima, junto com roupas do LeBron James e tudo mais. Basicamente o basquete ele virou uma febre, até mesmo aqui dentro do Brasil, que tem o basquete como apenas o segundo esporte. Se você pegar nessa mesma época, eu jogava basquete aqui no estado de São Paulo, e em 2013 eu me lembro que a peneira de basquete do meu time, que não era um time tão forte assim, mas que era da Federação Paulista, comparecia em média 30 meninos para competir pelas vagas desse time de basquete. Já em 2015, com a ascensão do Golden State e com o LeBron James voando, com Steph Curry e outros jogadores da NBA, isso viralizou no Brasil. E nessa peneira de 2015 chegou a mais de 100 meninos, em comparação com 2 anos antes que tinha apenas 30 disputando pela vaga na competição. Então já deu para perceber que esses jogadores eles mudaram a maneira de como o basquete ele era, não só lá nos Estados Unidos, mas também no mundo. Eu tô falando de 2015. E pode parecer ou não, 2015 já faz quase 10 anos que se passou. O Steph Curry ele já não é mais um jovem garoto, nem o LeBron James e nem esses outros jogadores que você tá vendo em Paris 2024. O LeBron James eu não preciso nem falar do impacto que ele entregou no basquete. Ele já jogou com grandes estrelas como Vince Carter, Kobe Bryant e outras estrelas do basquetebol americano da NBA. E também o LeBron James hoje ele já se sagrou o maior pontuador da história do basquete. Se você não sabe, antes o maior pontuador da história do basquete era o brasileiro Oscar Schmidt. E hoje em dia, quem é o maior pontuador da história do basquete é o LeBron James. Ele passou o Oscar Schmidt e agora ele é o número 1 no mundo. E também já tinha vários papos aí nessa época do auge do LeBron que muitas pessoas, muitos especialistas falavam que ele era o atleta mais completo do mundo na época, junto com o Cristiano Ronaldo. Quando a gente falava de comparação do porte físico, do condicionamento físico, da dedicação e da estrutura corporal como atleta, o LeBron James ele estava nesse nível nessa época. E ainda com 30 e tantos anos, com quase 40, o cara ainda bate um bolão. É incrível realmente ver esse cara jogar e realmente é um presente. Já o Steph Curry também, ele dispensa comentários, ele revolucionou o basquetebol americano. Jogando na linha de 3 pontos, se você fizer uma comparação com arremessos precisos e uma movimentação sem bola nunca vista ali na NBA, cara. É realmente um cara muito diferenciado no caso. E a gente tem o Oscar Schmidt aqui no Brasil, que também era um grande arremessador de 3, o segundo maior pontuador da história do basquete. Porém, o Steph Curry ele traz um jogo mais diversificado dentro da sua realidade. E muitos meninos até começaram a jogar basquete por conta do Steph Curry e o seu estilo de jogo. Então assim, não tem como a gente falar que o cara ele não é impactante. Tanto o LeBron James, tanto Steph Curry, quando eles se aposentarem, vai ter um grande impacto no basquete mundial. E todo amante de basquete vai sentir essa perda aí. Logicamente também tem outros jogadores extremamente importantes nessa seleção americana, como é o caso do Anthony Davis e toda a companhia que vai participar desses Jogos de Paris 2024. Ou se você estiver assistindo depois das Olimpíadas, também é válido, que já participou. Mas a seleção de 1992, a gente tem que colocar algumas coisas aqui em xeque. A primeira coisa é que essa seleção de 1992, você tinha Larry Bird encerrando a carreira, Magic Johnson encerrando a carreira, você tinha Michael Jordan também em um nível muito alto junto com Scott Pippen, você tinha bastante jogadores ali em um nível elevado, você tinha o melhor do melhor dos Estados Unidos
nessa seleção de 1992. E é por isso que eu vou trazer um pouco dos placares para você conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Essa seleção ganhou todos os jogos com placares superiores a 30 pontos de diferença. Olha só, contra Angola, os Estados Unidos foi 116-48. Um placar que é absurdo quando a gente está falando do basquete de alto rendimento. No caso, era a melhor seleção possível que a Angola tinha e tudo que eles conseguiram fazer foi menos de 50 pontos contra o Dream Team americano. A seleção croata, no caso, que viria a ser a seleção medalha de prata, perdeu para a seleção americana de muito também. Foi 103-70 contra a seleção croata. E contra o Brasil, cara, foi 127 contra 83 pontos da seleção brasileira. Antes, deixa eu passar um retrospecto aqui para você entender quem que era essa seleção brasileira. Essa foi uma das melhores seleções brasileiras que o Brasil já teve, tá? Se não a melhor seleção que o Brasil já teve de basquete. Eu vou te explicar o porquê. O Brasil tinha Oscar Schmidt, o Brasil tinha Marcel, o Brasil tinha vários jogadores que eram extremamente capacitados. Porém, tudo que os jogadores brasileiros conseguiram fazer contra esse time de 92 foi 83 pontos e ser varrido junto com todo mundo. Só para você entender como essa seleção brasileira ela era uma seleção muito forte, o Brasil, cara, ele ganhou da seleção da Espanha de 101-100. Então, quer dizer, essa mesma seleção brasileira, ela batia de frente até mesmo com a seleção espanhola, que era uma seleção de ponta. Essa seleção brasileira também ficou em quinto lugar, ganhando muito bem da seleção da Austrália. Logicamente, a gente está falando da seleção americana e do Dream Team. E por mais que o Brasil tinha o Oscar Schmidt, que era considerado mão santa e era o maior arremessador de 3 pontos da época, não tinha como ganhar dessa seleção americana. Se você for pegar agora o retrospecto da seleção olímpica dos Estados Unidos de 2012, no caso alguns anos depois, você também tinha excelentes jogadores, logicamente não se comparavam com os jogadores do Dream Team de 1992. Você tinha Kobe Bryant, você tinha James Harden, você tinha Kevin Durant, LeBron James, Kevin Love, Carmelo Anthony e também o Anthony Davis. Alguns dos jogadores aí que você tá vendo, eles também fazem parte dessa seleção agora de Paris 2024, porém nessa época eles eram mais jovens. Os placares, eles também impressionam, no caso, o que os Estados Unidos fez de estrago com os adversários. Nada que se compara a 1992, mas também não deixa de ser um varreio. Por exemplo, contra a seleção da Argentina foi 83-109. Vale a pena lembrar que essa seleção da Argentina também era uma seleção muito capacitada e tinha muitos jogadores bons, só que não teve jeito contra a seleção americana também. Já a seleção espanhola, se você for pegar para ver, ela conseguiu jogar de igual para igual com os Estados Unidos durante o jogo inteiro, porém foi derrotada por 7 pontos de diferença. Se você comparar o jogo contra a seleção croata em 1992, os Estados Unidos ele varreu do começo até o final. Já em 2012, os Estados Unidos teve um certo trabalho sim para jogar contra essa seleção da Espanha, que também era uma excelente seleção. E também a gente tem que lembrar, tá? Os Estados Unidos ele sempre dominou o basquete nos Jogos Olímpicos. Isso do começo dos Jogos Olímpicos até hoje. Isso meio que não mudou em nenhum momento da história. Tanto é que de 1936, que foi a primeira vez do basquete com participação nos Jogos Olímpicos, até 2020, os Estados Unidos ele só teve fora das finais durante 3 vezes. E isso significa, galera, que os Estados Unidos sempre esteve nas finais dos Jogos Olímpicos. E não se admirem, porque ele somente perdeu em Munique. Depois disso, todas as finais que os Estados Unidos participou dos Jogos Olímpicos, ele ganhou de seus adversários e boa parte das vezes ele atropelou seus adversários. E até 1987, quem participava dos Jogos Olímpicos na seleção americana não eram jogadores da NBA. Por isso que provavelmente você deve perceber que você não via jogadores como Bill Russell e outros jogando Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos mandavam seus jogadores universitários, no caso aqueles que estavam, no caso, estudando. Esses jogadores que você vê no draft entrando para a NBA, eles estão dentro da universidade. Eram esses jogadores que participavam dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, em 1984, você tinha uma seleção americana que venceu os Jogos Olímpicos da época com vários nomes de vários jogadores que nem vingaram no basquetebol da NBA, mas que jogaram no basquete universitário americano.
Por exemplo, um desses nomes que você tinha nessa seleção que venceu lá em 1984 era o Michael Jordan, que estava saindo da faculdade para entrar na NBA. Todo jogador, quando ele saía da faculdade e entrava na NBA, ele não fazia mais parte da seleção americana. Isso só veio mudar em 1987, quando os Estados Unidos ele perde para a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. E o Brasil, logicamente, ali ele entra para a história do basquetebol, e depois disso a seleção americana cria o famoso Dream Team, e depois disso daí o time nunca mais perdeu, e não é segredo e não é surpresa para ninguém. Bom, mas primeiramente aqui eu gostaria de deixar uma coisa bem clara na parte de comparação. Por que a gente não pode querer comparar a parte técnica de 2024 com 1992? Primeiramente, galera, hoje em dia os jogadores têm muito mais suporte de tecnologia. Hoje em dia a metodologia de treinamento ela evoluiu e todos os jogadores eles aproveitam desse tipo de coisa para melhorar o seu jogo. Então isso significa que comparar 1992 com 2024 não é uma coisa que é muito justo. Embora 1992, cara, é uma seleção que ela nunca mais vai ser vista, acredito eu, no nível do esporte, porque realmente foi uma geração muito boa. Logicamente, se a gente for pegar tecnicamente a questão da potência, da parte física, hoje em dia os jogadores eles são mais preparados, mas isso é uma questão de que em todo o planeta as coisas elas evoluem por conta das tecnologias e por conta dos estudos ortopédicos até mesmo, que faz jogadores se recuperar melhor de lesão, faz jogadores voltarem à quadra mais rápido, aumenta a vida útil dos jogadores, coisa que em 1992 não era tão avançado que nem é hoje. A seleção de 1992, ela foi uma seleção marcante para o basquete. Talvez aí a galera que é mais velha percebe que muita gente só passou a conhecer basquete por conta do Michael Jordan, do Scottie Pippen, do Larry Bird, do Magic Johnson e esses jogadores que eram jogadores de ponta da seleção americana e que expandiu o basquete para o mundo. No caso, a seleção de 2024 ela também tem a sua baita importância na fixação do basquete mundial, principalmente aqui dentro do Brasil, que nem eu falei lá no começo do vídeo. A molecada gostava do Curry, as roupas do Curry vendeu a roda aqui no Brasil e até hoje vende junto com as roupas também do LeBron James. E no caso, a gente tem que lembrar que essa seleção de 2024 é o fim de uma era. LeBron James, Steph Curry, Anthony Davis, esses jogadores eles já não estão mais no auge da sua carreira. Eles são jogadores que eles estão encerrando a sua carreira. E muito provavelmente você não vai ter de bate-pronto jogadores do mesmo nível que eles jogando no auge que eles tinham. Então é um fim de uma era para todo o amante de basquete. Só que tem uma questão que é muito importante a gente falar, que a seleção de 1992 não enfrentou e que essa seleção agora, de 2024, ela vai ter que enfrentar. Em 1992, a NBA ela não era tão aberta assim para os estrangeiros. E hoje em dia, a NBA ela é bem aberta para os estrangeiros e os últimos 5 MVPs, se eu não me engano, eles não são norte-americanos. Então essa seleção de 2024 ela vai estar enfrentando seleções mundiais que são muito mais fortes do que as seleções de 1992, até porque os jogadores de 1992, em sua maioria, eles não jogavam na NBA, eles jogavam nos seus respectivos países. E a gente sabe muito bem que a NBA é um nível muito elevado, e o fato da NBA ser um nível extremamente forte e extremamente elevado fazia toda a diferença. Um jogador, no caso da NBA, jogava 12 minutos por quarto, enquanto no basquete FIBA, os jogadores eles jogam 10 minutos por quarto. São 8 minutos de diferença. E para quem joga basquete sabe muito bem que 8 minutos no basquete é o suficiente para te deixar exausto e para fazer toda a diferença. No entanto, é muito difícil fazer essa comparação e se a seleção americana de 2024 ela não mostrar serviço realmente, vai aparecer algum time para dificultar muito sua vida. Tem qualidade técnica para passar o caminhão em cima de todo mundo, mas se não jogar o basquete que costuma jogar, vai ter sim seleção aí com qualidade para poder bater essa seleção americana. Logicamente,
depende mais deles do que das outras seleções. Depende mais deles fazerem o trabalho deles do que as outras seleções. É realmente uma seleção muito forte, é realmente um momento para todo amante de basquete refletir e apreciar também, porque essa seleção ela é um presente que foi entregue a todos nós. Agora, sobre a seleção brasileira, logicamente a gente sabe que tem várias e várias limitações, porém também é uma boa seleção, não no mesmo nível, porém é uma seleção bastante competitiva. Muito bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. A nossa ideia aqui foi mostrar para vocês um pouco de que está acontecendo no basquete, dessas seleções e tudo mais. Gostaria de agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários.